Hoje vamos compartilhar com todos vocês mais uma história do grande tratado da sabedoria, o Dazi Du Luan, do venerável Nagarjuna. E a história de hoje está no volume 30 do grande tratado e se chama Suprindo as Necessidades de Todos os Seres Sencientes. Todas as boas ações manifestadas através do nosso corpo, fala e mente, todas essas boas ações manifestadas são bons karmas. Por exemplo, ajudar os outros, ajudar os desfavorecidos, dizer coisas boas, palavras de encorajamento e cultivar nossas mentes, desejando sinceramente que todos os seres sencientes estejam saudáveis, bem, seguros e felizes. Todas essas e outras ações como essas são bons karmas. Enquanto que todas as más ações, também manifestadas através do corpo, fala e mente, essas ações que ferem os outros são maus karmas. Como, por exemplo, causar sofrimento aos seres, matando seres vivos, mentindo, insultando, xingando ou amaldiçoando os outros, etc. Todos esses tipos de más ações são maus karmas. E não importa se são bons ou maus karmas. Quando o seu poder se acumula a tal ponto de que é grande o suficiente para afetar nossas vidas, eles formam um karma forte. Na antiga China, no período dos 3 reinos, as últimas palavras do imperador Liu Bei para seu filho foram: não cometa uma maldade por achar que é ínfima. Não negligencie uma bondade por achar que é pequena. Isso significa: não pense que qualquer má ação, por menor que seja, não importa que seja feita. E não pense que qualquer boa ação, por menor que seja, não deve ser feita. Pois pode-se acumular muitas pequenas boas ações para alcançar um bom resultado enorme. E também pode-se acumular muitas pequenas más ações que se transformarão em um grande mau resultado. O karma dos seres sencientes é imensurável. Não é tão simples e fácil de entender como 1 mais 1 é igual a 2. Às vezes, o karma grande é algo que nem podemos imaginar. No Dazi Du Luan diz o seguinte: quando é dito que o Bodhisattva cumpre os desejos de todos os seres, ou supre os seus desejos, isso se refere àqueles seres que, pela natureza de suas circunstâncias kármicas, deveriam ser capazes de obter tal realização. Portanto, a mente do Bodhisattva não tem limites. Também não é possível medir a retribuição resultante de seus méritos e virtudes. É apenas por causa dos profundos obstáculos criados a partir de uma imensurável quantidade de kalpas do passado, de ofensas criadas pelos seres, que esses seres são incapazes de obter a realização desses desejos. Tomemos como exemplo o discípulo de Shariputra, o bhikshu chamado Losakatisha. Ele manteve os preceitos diligentemente. Um dia, ao sair em busca de oferendas, ele pediu comida durante 6 dias e ainda assim não havia recebido nenhuma oferenda. Quando chegou ao 7º dia, sua vida estava à beira da morte. Havia um companheiro monge que conseguiu comida e levou para ele.
No entanto, no momento que ele foi dar a comida a Losakatisha, um pássaro de repente voou rasante e levou a comida embora. Shariputra então disse a Mogalyayana: Venerável, por favor, use seus grandes poderes espirituais para proteger este alimento e faça com que esse monge possa recebê-lo. Mogalyayana então pegou a comida e imediatamente levou ao monge. Quando estava quase chegando à boca de Losakatisha, a comida se transformou em lama. Além disso, Shariputra então obteve comida de oferenda, pegou-a e deu-a a esse monge. Mas a boca dele se fechou espontaneamente, antes da comida entrar em sua boca. E finalmente, ele estava à beira da morte, com tanta fome. Então veio o próprio Buda e trouxe comida e deu a ele. E devido às causas e condições dos méritos infinitos do Buda, Losakatisha conseguiu comer. Depois que esse bhikshu comeu, sua mente ficou alegre e nele se multiplicou a convicção e o respeito pelo Buda. O Buda disse a ele: os fenômenos condicionados são todos caracterizados pelo sofrimento. O Buda então explicou as 4 nobres verdades aos bhikshus. Então, Losakatisha obteve imediatamente a compreensão do incondicionado e atingiu o caminho do Arahant. Existem seres de escassos méritos, cujas transgressões são mais extremas do que esse tipo, que nem mesmo o Buda é capaz de liberá-los. Sabendo que a existência dos seres sencientes é devido ao surgimento condicionado, e penetrando profundamente na natureza do Dharma, por esses motivos, todos os Budas não entram na mente discriminatória de que este ser senciente pode ser salvo e aquele ser senciente não pode ser salvo. As mentes dos Budas permanecem sempre na quiescência. Seus pensamentos não incrementam e nem diminuem. Buda trata todos os seres sencientes igualitariamente. Portanto, mesmo que o Bodhisattva tenha o voto de satisfazer os desejos de todos os seres sencientes, mas mesmo assim, devido às transgressões kármicas desses seres, que são muito graves, devido a essas transgressões, eles não podem ser ajudados. Isso não é culpa do Bodhisattva, é apenas a retribuição kármica dos seres sencientes. Portanto, como diz o ditado, o Buda não pode salvar seres sencientes que não tenham as condições necessárias para serem salvos. Há uma história muito semelhante a esta sobre a mãe de Maha Mogalyayana. Por causa do mau karma da matança e de caluniar a joia tríplice, após a morte, ela caiu no reino dos fantasmas famintos e sofreu com as retribuições kármicas relacionadas ao seu mau karma. Maha Mogalyayana queria salvar sua mãe e foi para o reino dos fantasmas famintos. Vendo que sua mãe estava magra e com fome, ele utilizou seus poderes espirituais para dar-lhe comida. Quando ela foi engolir, a comida imediatamente se transformou em chamas, pegou fogo. Ela não conseguia comer nada. Então, o Buda ensinou a Maha Mogalyayana como salvar sua mãe, utilizando o poder dos méritos da oferenda ao Sangha, a oferenda à comunidade dos monges. Essa história é originada no Sutra de Ulambana. E agora vamos contar
sobre um pequeno acontecimento bem contemporâneo. Um mestre do Dharma viajou a um país estrangeiro para promover o Buda Dharma. Caminhando no centro da cidade, ele viu um homem procurando comida na lata de lixo. Esse mestre disse ao homem: "Por favor, espere, não vá embora. Eu vou comprar comida para você." O mestre comprou para ele muitas frutas frescas e biscoitos. Aquele homem, quando recebeu as frutas e os biscoitos, deixou-os de lado e continuou buscando comida na lata de lixo, da maneira como já estava acostumado. Essa história é bem parecida com a história de hoje, do Tatsi Tulan. Por causa do karma, mesmo que houvesse comida boa e limpa, aquele homem não quis comer. Era realmente um pobre ser senciente. Em resumo, todos os fenômenos condicionados são caracterizados pelo sofrimento. Nós devemos praticar diligentemente as 6 perfeições, eliminar a maldade e cultivar a bondade, abandonar as aflições, praticar e realizar as 4 nobres verdades e atingir o Nirvana. Namo Pho